Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia e eu sou escritora leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então a gente sempre tem resenhas e conteúdos de filmes, livros e séries. E no vídeo de hoje, no tão esperado dia 26 de fevereiro, não poderia ser de outra coisa, senão para falar sobre... Peraí, que de ponta cabeça. Sobre... Bridgerton, principalmente o livro do Benedict e da Sophie, que seria a adaptação do livro Um Perfeito Cavaleiro, o 3 da saga da Julia Quinn. A história do Benedict e da Sophie, ela é muito simples. Ela é de uma criada, que não é exatamente uma criada, ela é uma filha ilegítima do conde, de um conde, e ele... Diferente de, acho que 99% dos homens da sociedade, quando se tem filhas ilegítimas com criadas, ele não abandonou. Ele acabou acolhendo essa menina, ele a criou, não exatamente como filha, mas como se fosse, assim... Por que eu me refiro não exatamente como filha? Porque ele não fala, olha, você é minha filha. Ele a cria como a pupila, né? A pupila dentro dos olhos dele. Ele a educa, ele a ensina, ele paga roupas, ele paga a educação... Igual seria a filha do conde. Então, ele tem essa visão ali, mas ele também ama muito a filha e ele criou-a muito bem. Até o momento que ele se casa, e aí essa madrasta, né, porque ela não é exatamente filha dele, né, de certo modo, essa madrasta se muda com 2 filhas para casa, e o conde morre, e ela começa a tratar a Sophie como criada. E se você ainda não... Se você pensou assim, nossa, essa história me parece familiar, é porque, assim, essa história em si foi um pouco inspirada em Cinderela, a autora mesmo já confirmou isso, e é muito semelhante, né? Tanto que aí ela quer muito ir a um baile, ela acaba conseguindo ir a um baile de máscaras na propriedade Bridgerton, e ela tem que voltar meia-noite, ela acaba se apaixonando, mas ela deixa uma luva pra trás, não, um sapato, é uma luva que ela deixa pra trás. E aí o Benedict, né, que seria o príncipe, acaba indo à procura dela. Como que ficou lá o final da primeira parte? Muito polêmica, né? Muito polêmico. Por quê? O Benedict, nosso tão estimado segundo filho, ele foi lá e simplesmente chegou na Sophie e falou que gostava muito dela e perguntou pra ela, você aceita ser minha amante? E aí todo mundo surtou e queria pular na tela e bater nele e fazer ele cair na realidade. E isso foi, sim, muito polêmico. Eu acompanho muitas redes sociais a respeito, né, desse conteúdo, porque é um conteúdo que eu vejo muito. E muita gente não entendeu. Acredito que em partes, por não ter lido os livros também, não entendeu essa cena de ele ter falado pra ela ser amante dele. E assim, foi errado? Foi. Por quê? Por que torce por esse casal? A gente quer que eles se casem, sejam bonitinhos e eles sejam vistos perante a sociedade. A gente quer tudo isso pra eles. A gente quer a história que teve a Daphne, a história que teve o Anthony, a história que teve o Corey. A gente quer todo esse final feliz pra eles. Entretanto, muita gente deixou de considerar um fato importante. Sophie, até este momento, ela é uma criada. Ela é uma aia, né? De falar aia. Ela é uma aia, ela é uma empregada ali da casa. E ela é criada dessa forma. Ela não é uma lady. Ela é uma criada. Então, pense em como seria por mais que ele não seja o Visconde, né, seja o irmão do Visconde, pensa como seria se um membro da família real surgisse lá naquela época de 1800 e falasse assim perante a sociedade, olha, eu sei que todo mundo espere que eu me case com alguém nobre, alguém com títulos, mas eu me apaixonei aqui por essa empregada e eu quero me casar com ela. Como posso ficar com alguém que a sociedade jamais pensaria em aceitar? Lembrando, 1800, vocês já assistiram 3 temporadas e sabem como a alta sociedade londrina, neste momento, ela é muito fofoqueira. E ela adora escândalos. Lembra lá do que aconteceu com o Anthony e a Edwina, porque eles desistiram do casamento? Lembra como a família
foi deixada ali de lado por um tempo até a rainha aprovar a relação do Anthony com a Kate? Lembram-se quando a família da Penélope também foi massacrada perante a sociedade? Elas deixaram existir por algo que a Marina tinha feito? Lembram disso? Então, assim, essa sociedade, ela é, de certo modo, tediosa, eu acredito. Ela é, assim, aqueles ricos com títulos, todo mundo fazem tudo pra eles não têm muito propósito de vida, então eles amam uma boa fofoca. E eles julgam muito. E é isso que fica, né, neste momento. O Benedict, ele não pensa apenas nele, porque ele não deve pensar apenas nele. Ele tem irmãs, ele tem irmãos, ele tem a mãe. Algumas irmãs nem se casaram ainda, então se houver um escândalo muito grande que afetar toda a família, essas irmãs provavelmente não irão conseguir um bom casamento, não irão conseguir ter um debut apropriado, né? No caso da Aya, assim, foi porque a Heloise já teve. Mas, assim, é uma questão muito intensa e que, sim, deve ser vista. Quem assistiu a série da Rainha Charlotte sabe que até a Charlotte, nem mesmo os negros, né? A pessoa de cor, era aceita perante a sociedade. Tudo mudou por conta dela. Ela trouxe essa evolução, né? Nos trouxeram essa evolução ali pra época. Então, pensem em relação de classes. Querendo ou não, hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia, a gente vive em um outro mundo. Pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem uma outra visão, e em muitos países também. A gente não se importa mais tanto com essa questão de status, se um super rico ficar lá com uma pobre. Isso é até romântico, é uma história muito bem contada, mas naquela época não. Então, assim, eu vou ter que ser a defensora do diabo aqui e defender o Benny nisso. Porque, por mais que ele não quisesse isso, ele realmente queria, né, esse casamento, essa vida feliz, ele não poderia ter pela opinião alheia. É horrível se importar com a opinião alheia, sim, mas era a realidade da época. Então, o que ele pensou ali, a gente descobre um pouco mais esse pensamento da amante nessa segunda parte. Ele não queria dizer que ele ficaria com ela lá numa casinha escondido, enquanto ele tivesse uma esposa e filhos. Não, ele deixa isso bem claro. Não significa que ele vá se casar. Não significa que ele vá ter filhos com outra. E que a Sophie vai ser só aquele prazerzinho ali momentâneo dele, né? Que ele vai bancá-la igual o Anthony fez. Não, não é a mesma história do Anthony querendo se repetir. Ele queria uma história verdadeira. Uma história de amor com ela. Um casamento real com ela. Não exatamente um casamento, né? Porque seria, nesse cargo, de amante. Mas ele queria uma vida a dois com ela. Mas sem a sociedade saber. E ele até deixa isso bem claro. Eu não tô falando que eu vou me casar com outro. Ele não quer isso, porque ele ama. Ele realmente ama a Sophie. Ele encontrou na Sophie o amor verdadeiro. Isso é, assim, muito fofo. Sim, é muito fofo. Mas, temos que entender essa parte da amante. Então, assim, vamos deixar um pouco, né, de lado, porque não é a questão do vídeo. Só que eu estive vendo, nesse último mês, tantos comentários a esse respeito, que eu achei interessante tentar trazer uma justificativa para as pessoas que não entenderam exatamente esse conceito de amante. Apesar de, eu não concordo, mas temos que pensar na época, na situação e qual era o plano real do Benny. Não era manter elas escondidas. Era uma outra visão dele. Amante era apenas um termo que ele usaria para ter uma vida a dois com ela, sem afetar ela, sem afetar ele, sem afetar a família dele. Enfim, não me cancelem por isso. Não enchem aqui de comentário falando mal. Terá que lidar com ela para sempre. O vídeo de hoje é esse. Assistam Bridgerton, excelente, só assistam. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você ainda não conhece o Instagram também, vai lá. Lá a gente é até um pouco mais ativo, sempre tem resenha, sempre tem indicações. Então, não perca o nosso rumo aqui do Escritora Leitora, que estamos voltando ativos, estamos cada vez mais empolgados por aqui, cada vez lendo mais, resenhando mais e vivendo mais esse mundo que a gente tanto gosta. E o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você assistiu, o que você achou. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!